Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em um sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, por favor. Hoje nós celebramos o patrono universal da Igreja, São José. Papa Francisco, ele autorizou, que nós rezássemos no dia de hoje justamente esse santo, dada a importância dele, porque pela natureza da liturgia nós estaríamos celebrando o quarto domingo da Quaresma, que vamos rezar amanhã. Mas hoje Francisco autoriza a gente rezar o patrono da Igreja Universal, da Igreja Universal, patrono universal da Igreja, não da Igreja Universal, não dá confusão, A Igreja Universal não tem patrono. Para a gente pensar nesse São José e olhando para esta leitura de hoje, a gente pode pensar em José a partir de vários pontos de vista. Mas eu gostaria de pensar em José a partir de um ponto, na ladainha de São José. Existe uma ladainha própria para ele. Diz que ele é o terror dos demônios. Olha que coisa forte, São José, ele é o terror dos demônios. A palavra demônio também tem um significado importante, porque demônio é tudo aquilo que divide. Tem uma passagem bíblica que diz assim: que um reino dividido ele pode cair. Quando a igreja pensa São José como o terror dos demônios, ela está olhando para os grandes exorcistas que disseram, que o mal ele se ajoelha pela intercessão de São José. Quando se fala dele nas orações de exorcismo, diz que o mal parte retirada, porque ele não suporta São José. Ele não suporta por quê? Só por uma coisa: o mal ele tem umas características que são opostas a de José, e a gente vai entender. Qual é a característica principal do mal? O orgulho. Essa é o egoísmo, São as principais características do mal. Qual é a principal característica de José? O oposto disso, a humildade. E o mal não suporta a humildade. Logo, a soberba, por natureza, é próprio do mal. Então, quando a gente
perceber que a soberba está tomando conta da gente, não é? A gente tem de se prostrar diante de Deus e começar a pedir a Ele que tire isso de nós, porque isso aqui é próprio do mal. Então o mal vai agindo na soberba da pessoa, vai agindo na pessoa e colocando a soberba. Junto com ela vem a autossuficiência. A autossuficiência foi o pecado de Adão, que se achou tão importante que não precisava de Deus. José é o oposto de Adão. Ele não se absteve de Deus. Por isso, quando fala do terror dos demônios, está dizendo que pela humildade José venceu os males que estavam tentando fazer com que ele desistisse da missão que era dele. Aí o texto vai nos ajudar a compreender isso, porque aparece ali dizendo que ele estava desposado, noivo com uma pessoa chamada Maria, e de repente Maria disse que estava grávida. E eu gostaria que a gente aprendesse isso aqui hoje muito, para a gente ser mais apaixonado por Nossa Senhora, na mesma proporção também por São José. Disse que ela estava, e ele, para não fazer com que ela morresse, ele vai embora. Esse ato de José ir embora, preste atenção, isso aqui é o ponto central da nossa fé hoje nesta liturgia. Ele só vai embora por uma coisa: se ele ficasse, ele poderia dizer que, se ele ficasse, ele ia ser peregrino, porque ele ia assumir o filho que não era dele. Se ele ficasse e dissesse que ia assumir, se ele dissesse que o filho não era dele, ele estava sendo justo, porque poderia apedrejar Maria. Agora fica claro a gente poder compreender José como aquele que assume. Olha que coisa importante, ele foge para assumir para ele a culpa. Porque se Maria chegasse em casa e dissesse: eu estou grávida daquele rapaz lá, a família ia cuidar dela e iria, se não matar ele, José, mas não ia ter mais nenhum contato com ele, porque ele seria um réu confesso, alguém que abandonou a pessoa dela, e a família cuidaria de Nossa Senhora. Para que nada disso pudesse acontecer, porque ele era justo, né? Diz lá que era justo. Então o que acontece? Ele assume a culpa. Ele assume a culpa de uma ação que não era dele. Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, tinha nada a ver com José. Então ele assume para ele a culpa da gravidez sem homem de Maria. Ela se tornaria mãe solteira de um filho que não é dele, e ele assume a culpa para ele. O ato de fugir quer dizer isso. Não quer dizer que ele ficou revoltado com Nossa Senhora, não quer dizer, não, ele foge para assumir a culpa que não era dele. Esse aqui é a grande máxima de José. Mas no meio desse caminho aparece uma coisa que a gente precisa aprender, que é aprender a experienciar milagres. Qual é o milagre agora? O milagre é o mesmo anjo que apareceu a Nossa Senhora,
agora aparece a José, mas aparece a José de maneira diferente. Maria estava acordada quando o anjo apareceu. José tem algo a mais importante, porque para José o anjo aparece em sonho, está comigo. Olha a grandeza daquele que tem uma experiência de Deus, e que experienciar milagre é olhar para José, que experienciou milagre ali. O anjo aparece, mas só aparece para ele, preste atenção, só aparece para ele quando José tem 100% de certeza de que aquilo que ele estava fazendo, assumir a culpa para ele, era a coisa certa. Deus espera de nós, preste atenção, Deus espera de nós o nosso 100% de adesão para ajustar em nós aquilo que nós precisamos. O que é esse 100% nosso? O 100% nosso é a gente deixar as coisas. Que tipo de coisa? Aquelas mesmo que a gente sabe que tem. Língua grande. Quer experimentar milagre? Guarda a língua dentro da boca. José saiu falando por aí? Saiu não. Ele saiu calado. Ele experimentou milagre só por causa disso. Ele soube guardar dentro da boca, porque era fácil ele chegar para o amigo dele e falar assim: eu estava dando com aquela menina lá que era toda santinha. Porque é uma coisa que nós naturalmente fazemos, né? Eu estava noivo com aquela criatura lá, que é toda santinha, a filha de Raquinha, sabe aquela? E todo mundo diz que é a santinha do pedaço, mas sabe o que aconteceu? Ela me traiu, ela está grávida. José guardou dentro da boca e do coração aquilo, e por isso ele pôde experimentar milagre. Se a gente quiser ser santo, e eu acho que é o desejo de todos nós, a primeira coisa que nós temos de fazer é saber guardar a língua dentro da boca, guardar o nosso olhar e purificá-lo. Percebe? O santo de hoje fez isso. Então guardou. Depois tem outra coisa em José, e por isso ele pôde experimentar milagres. É que tem uma palavra que aparece ali quando diz, e é o único adjetivo referente a José na Sagrada Escritura. Qual é o adjetivo? Ele é justo. Aqui o justo não significa justiça, não é isso. José sabia o que era ser justo, né? Porque ele era carpinteiro. Então, para uma mesa como essa não ficar bamba, ela tem que ser justa. Ela tem que ter uma outra coisa: equilíbrio. José era um cara equilibrado. Veja aqui a grande máxima dele. Nós precisamos imitar José em várias coisas, no silêncio, mas nessa parte aqui nós precisamos imitar mais ainda, no equilíbrio. Nessa palavra que aparece ali, que a gente pode traduzir no equilíbrio. Ele era justo, portanto ele era um homem equilibrado. Ele não era nem para a direita nem para a esquerda. E aqui a gente está falando de partido político, a gente está falando de pessoa que é centrada. José era um homem equilibrado. E como a gente pode olhar e ver José equilibrado? Equilibrado quando recebe a visita do anjo de sonho. Aqui teve um, mas ele sonhou 4 vezes.
E nessas 4 vezes que ele sonhou, ele tinha uma certeza equilibrada tão grande que aquilo era a presença de Deus, que ele fez exatamente aquilo que o sonho dizia. Nós todos, eu e vocês, a gente está ouvindo o sonho para ter bobeira, né? Besteira. Tinha um sonho lá, um sonho com um homem, né? O motivo do sonho com um homem, mas é besteira. José tinha um equilíbrio e uma certeza que Deus falava com ele, que no sonho ele pôde realizar, a partir do sonho, né? Realizar a vontade de Deus e vencer, por isso que é o terror dos demônios, e vencer as tentações. Quais eram as tentações? As tentações vindas de Herodes. Herodes é o protótipo, não é o modelo do diabo. Esse é Herodes. E por que ele é um modelo do mal? Ele é um modelo do mal porque este mal não queria que a humanidade experimentasse Jesus Cristo. Aí ele manda matar as crianças, né? 0 até 2 anos. Mas José, que sabia estudar, ele pega o menino e foge. Sabe o que às vezes nós fazemos? Em vez da gente pegar o menino e ir com ele para outro lugar, a gente dá ouvido às vozes do diabo. Muitas vezes a gente reproduz coisas que não são de Deus. Muitas vezes a gente corre o risco de reproduzir coisas que não são de Deus. José era o modelo daquele que sabia ouvir Deus. Nesta justeza dele, desse homem equilibrado, ele sabia ouvir Deus. Imagine que nós aqui somos um número específico de pessoas. Se a gente definir que nós vamos, como São José, começar a ouvir Deus, imagina se a nossa família não vai ser restaurada, porque a família de José foi. Padre, mas ele foi restaurada porque era o menino Jesus que estava ali, era. Mas se não fosse pelo equilíbrio e a fé de José, esse menino poderia no primeiro momento nem ter nascido, porque ele não foi aceito em nenhum lugar para nascer. Deve ser isso, né? Em nenhum lugar. Foi nascer no curral ali. E eu já disse várias vezes aqui que não teve parteira para fazer um parto em Maria para que o menino nascesse. A gente já sabe que quem fez o parto de Maria foi. Quem foi? Não tinha parteira, não foi aceito. Quem fez o parto dessa mulher? José. Foi ele que botou o milho, foi ele que deu o primeiro banho. Foi ele. Foi ele que fugiu para que ele não morresse. Foi ele. Então, se a gente quiser aprender muita coisa lá na nossa casa, a gente precisa aprender com José. Ele nos ensina como ser pai, ele nos ensina como ser esposo, ele nos ensina como amar verdadeiramente, ele nos ensina a silenciar quando precisa, ele nos ensina a fugir do mal. José nos ensina a fugir do mal. E como ele nos ensina? Ele nos ensina fugindo de Herodes. Ele nos ensina a procurar Jesus. Quando é que ele nos ensina a procurar Jesus? Quando ele está perdido e eles vão atrás para encontrá-lo. O nosso modelo está dado.
Existem dois sim que a gente precisa guardar: o sim de Maria, que disse eu aceito, e o sim de José, que disse eu também aceito. O sim dos dois, não apenas de uma só pessoa, mudou a história da humanidade. Eu não sei por que a gente ainda vai se apegando a coisas pequenas, sabe, da vida, em vez da gente buscar nos exemplos que a gente tem perto de nós, que nos edificam, que nos coloca junto de Deus, e a gente vai se apegando a coisas menores que vão nos afastando e por vezes afastando outras pessoas da graça. José nos ensina que ele nos coloca perto da graça de Deus. É por isso que hoje eu pensei na gente pedir a Deus que José, sendo o terror do mal de todos os demônios, colocando na ladainha dele, que ele, pela intercessão dele, sejam expulsos das nossas casas todo tipo de maledicência, todo tipo de fé pequena, todo tipo de briga, de preguiça de oração. José não me rezava. Todo tipo de fofoca. Olha, José não falou uma vírgula daquilo que estava acontecendo. E nós, mas como nós faz coisa errada, né? A igreja nos apresenta o poder e a gente faz o contrário. A gente, olhando para José, a gente precisa se levantar e pedir a ele, Deus, que nos dê essa graça, e que ele expulse pela intercessão de São José todos os males que querem destruir a nossa família, que querem destruir a nossa comunidade, às vezes. Mas é claro que a força da graça de Deus vai colocar tudo isso no eixo, na justeza de José, no equilíbrio de José. E quando isso vai acontecer, quando nós dermos autoridade para Deus, para que Ele expulse da nossa vida todo tipo de mal pela intercessão de São José. Vamos pedir isso. Vou pedir para você ficar de pé. Quando o Padre reza por você, quando o nosso Senhor nos inspira para que a gente possa viver esse momento de graça, para que a gente possa viver esse momento de bênção na presença de São José, e a gente ir para a nossa casa hoje com a certeza de que o nosso Deus está levando embora, mandando embora todo o mal na intercessão do nosso Santo. Estende a mão como quem recebe e vamos pedir a Ele, Deus, que derrame sua bênção sobre todos nós. Deus de amor e bondade, pela intercessão de São José, eu peço que o Senhor afaste todo tipo de mal, todo tipo de intriga, todo tipo de contenda, que nenhum Herodes possa ser ouvido por nós, e nem pelos nossos filhos, nem pelos nossos netos, nem pela nossa casa. Que todo tipo de mal parta em retirada, porque este que é o terror dos demônios está intercedendo pela família de cada um de nós. Que a nossa boca se feche para as línguas feridas que de vez em quando querem destilar veneno, e que nós, Senhor, não sejamos estes capazes de destilar veneno, que seja disperso todos os inimigos da nossa família, da comunidade, que sejam dispersos todos os inimigos das nossas casas, dos nossos filhos, que todo tipo de vício seja desfeito, todo tipo de mentira seja afastado de cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, que hoje, pela intercessão deste homem justo, a nossa casa seja a casa da harmonia, da concórdia, da paz e da bênção. Que pela intercessão de São José seja restaurada e levantada uma geração
de homens e mulheres do silêncio, da oração, da fecundidade da fé, homens e mulheres que se tornem fortes, capazes de resistir como José às tentações do mal, para que não abandonemos a Maria, a igreja, mas que nós possamos viver nela e com ela, para juntos a gente se encontrar e encontrar a eternidade. Vamos pedir, e a força e pela unção que o Senhor me concede, e pela força do ministério que o Senhor me concedeu por meio da igreja, sejam dispersos todos os inimigos de Cristo, pela intercessão de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir cantando. Eu te levantarei. Seja levantada uma geração. Eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. Eu te levantarei. Se levante a família de Deus. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Diga. Eu te levantarei. Se o Senhor receber isso para você, diga: eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te a família que clama, que busca, e que pela intercessão deste santo, que escutou a voz de Deus, também nós saiamos daqui com a certeza de que nenhum mal vai atingir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida pessoal, os nossos negócios, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Tudo seja unificado pela graça do amor de Deus que se derrama. E a força de São José e a sua intercessão possa desfazer todo o mal e toda estrutura diabólica possa ser destruída pela intercessão
daquele que é o terror dos demônios. Tudo isso pedimos pela força e pela graça de Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, e o Filho, que é pleno amor, e o Espírito Santo, que nos une e nos santifica, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas tu vem e segue-me.